Fala galera, beleza? Vamos aqui hoje para nossa primeira aula de cálculo, certo? Cálculo 1, especificamente. E como obviamente é a primeira aula, a gente vai começar aqui por limite e continuidade. Queria só detalhar aqui que nessa aula a gente não vai ver limite na íntegra, beleza? É só mesmo a sua ideia genérica. É assim que o livro começa. E o livro que a gente vai ficar seguindo aqui vai ser o livro do Guido Orizzi, certo? Se você estiver estudando isso para o seu curso ou porque quer estudar mesmo, você pode pegar o Guido Orizzi lá, qualquer volume, e pode ir acompanhando, beleza? Tá desse jeito aqui, não alterei nada, até os exemplos são os mesmos. A ideia é que você estude por aqui e acompanhe pelo livro. Eu sempre tive essa dificuldade de estudar por YouTube, porque geralmente as pessoas resumiam muito o assunto, certo? Aí você se enganava pensando que tinha estudado e tava faltando muita coisa. Então a ideia aqui que eu quero trazer é que a gente consiga acompanhar bastante o livro. Claro que não dá para botar tudo que tem num livro num vídeo, mas a ideia é ficar mais próximo. E aí, se você quiser ajudar o canal, eu coloquei o link para a compra do livro aí na Amazon, na descrição. E se você comprar por lá, você vai estar ajudando a gente, beleza? Para quem tem muita dificuldade em cálculo, muita mesmo, assim, tem gente que tem essa dificuldade, já vem já um pouco do ensino médio também. Eu vou também deixar um livro na descrição aí que é Cálculo para Leigos. Você não precisa ter vergonha de comprar um livro desse, porque primeiro, se não tivesse gente para comprar, não teria, certo? Então, quando você tem muita dificuldade, o ideal é que você primeiro compre esse livro, que é uma abordagem um pouco mais simples. Depois que você estudar por ele, você vai para um livro mais completo, viu? Um mais complexo, que aí você vai pegar direitinho. E agora vamos começar a nossa aula, mas só depois da vinheta. Chama a vinheta. Então, aqui eu apresento para vocês duas funções, certo? Você vai ver dois gráficos e aí a gente vai conversar sobre continuidade da função. Então, aqui eu escrevi para vocês. De forma intuitiva, podemos dizer que uma função é contínua em um ponto P de seu domínio se o gráfico não apresentar nenhum salto em P. Beleza, vamos fazer ele aqui devagar, certo? Quem é P primeiro? P é um ponto do meu domínio. O domínio da função, para quem está enferrujado aí, seria um ponto que pertence aqui ao eixo x, no caso, certo? Um ponto que pertence ao eixo x, que seria o domínio da função. Observe que nem sempre todo o eixo x é o domínio, certo? Então tem que tomar esse cuidado, mas nesse caso aqui a gente não precisa ter essa atenção. Então o domínio, o ponto do domínio seria o ponto P, e aqui está o domínio x. Logo, se você vai ter um ponto P, na função você vai ter a imagem dele, certo? Que vai ser o f de P, que vai estar aqui no contradomínio. O contradomínio é o eixo y, né? Que a gente viu lá no colégio. E aí, observe uma coisa. Essa função aqui, vocês nem precisariam estudar cálculo nem nada para me dizer que essa função aqui, provavelmente vocês iriam dizer que ela é contínua. Já essa aqui do lado, vocês provavelmente diriam que ela não é contínua, só bater no olho. Porque é uma ideia muito, como o próprio nome ele está sugerindo, é uma ideia muito intuitiva, certo? Ou seja, você não precisa nem ter estudado para saber isso. Por quê? Porque aqui nessa função, nesse mesmo ponto P aqui, certo? Você vai ter um salto, ou seja, aqui vem a função. Quando chega bem aqui, aí você observa que eu botei a bolinha fechada. Significa que a imagem do f de P está aqui embaixo, certo? Então vou tracejar aqui. Então a imagem do P está aqui, que é o f de P, que está aqui no eixo y, beleza? No contradomínio. E aí a função ela salta lá para cima, certo? E aí observe que lá é bolinha aberta, porque se fosse bolinha fechada também não seria uma função, né? Lá das características de função. E aí você continua nossa função aqui, nossa função g. Então aqui observe que tem um salto. Então, de forma geral, você vai dizer que essa função g aqui, desse caso, né, lá da direita, não é uma função contínua, em P, certo? No resto ela é contínua, beleza? No resto da função ela é contínua, mas em P ela é descontínua. Já para a função f, ela é contínua em todo o domínio dela, certo? Então, todo o domínio dela é onde ela existe uma imagem, é só basicamente dizer isso. Obviamente, isso aqui é uma ideia intuitiva, certo? O livro está apresentando o assunto para você. Não vai pensar que isso aqui é limite não, beleza? Ainda não vai cair assim na prova mamão assim não. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Consideramos as funções f e g a seguir. Então você tem f de x é igual a x, certo? Uma função, uma retazinha aqui, a mais simples que tem.
E a nossa função g de x, ela vai ser uma função composta, certo? Para quando x for maior que 1 no domínio, a gente vai ter o valor de saída com uma constante igual a 2. E quando x for menor do que 1, observe que é menor ou igual, ou seja, bolinha fechada em 1, você vai ter igual a 1. Eu já deixei os gráficos desenhados aqui para simplificar a nossa análise, certo? Mas vamos aqui tentar reconstruir ele rapidão. Aqui nossa função primeira é a f de x igual a x, uma reta simples aí, certo? Então, para uma reta só precisa de 2 pontos, a gente vai modelar ela, não é isso? Então imagine que aqui esse ponto aqui vai fechar com esse, certo? Porque ela é uma reta simétrica em relação... Ela corta bem na metade aqui, certo? Do quadrante. Então, você volta esse ponto, você bota aqui o 0, bota mais esse ponto se quiser. E aí você traça a reta, certo? Aqui é só um esboço, certo? Não vai estar perfeito. E aqui tem um esboço da nossa função f de x. E esboçando a g de x, aqui onde a maioria das pessoas vai ter um pouquinho de dificuldade. Essa aqui não, porque está um pouco simples, mas se fosse funções aqui... onde tem fosse uma função mesmo, sem ser constante, e outra onde tem outra função, poderia mais pessoas teriam dúvidas aqui, certo? Mas é simples, é só você observar aqui o domínio. Então, primeiro você vai analisar para quando x é menor ou igual a 1. Então, x, o eixo x é esse aqui. Quando x é menor ou igual a 1, ele vem daqui, certo? Ó, aqui é negativo, chegou em 0 e 1. Ou seja, x menor ou igual a 1 é daqui para trás, certo? Do 1 para trás. Então, do 1 para trás, a função é igual a 1. Então, você vai aqui e marca 1 e marca. E aí, como ele falou menor é igual a 1, então é bolinha fechada aqui, para quando o f de 1 é igual a 1. Então, bolinha fechada aqui, certo? Aí, a segunda parte da função, ela diz que é 2. Quando x é maior que 1. Então, 2 tá aqui, certo? E você vai colocar a bolinha aberta, porque o f de 1 não é 2, o f de 1 é 1 e não 2. Então, bolinha aberta lá em 2. E depois... para qualquer valor maior que 1 no domínio, a imagem vai ser 2. Então, você traça aqui e é assim que você esboça ela, beleza? Simplesmente. E aí, esse exemplozinho aqui é só para a gente ver a mesma coisa que eu apresentei aqui em cima, certo? Na ideia de continuidade. Porque aqui é uma função genérica que a gente não sabia quem é. A gente não sabia quem é o ponto P. E agora a gente sabe. Então, vamos lá. Na função aqui, nessa parte aqui da esquerda, que é a função f de x igual a x... ela é uma função contínua ou descontínua? Contínua, né, galera? Obviamente, aqui não tem nenhum salto para qualquer ponto. Aí você falou, Lucas, mas tu disse que ia ter o P? Vai lá, fala um P qualquer aí. Fala um P igual a 2. Vamos supor que seja esse valor aqui. Então, bota aqui 2, certo? Observe que bem aqui clarinho tem um ponto azul, certo? Então, se aqui é 2, quem seria o f de x? 2 também, não é isso? Só substituir lá na fórmula. Beleza, galera, então a gente vai ver aqui que para o ponto P, que é igual a 2, a função ela é contínua, certo? Ela não vai ter nenhum salto em P. Já aqui, pessoal, para g de x, você vai observar que ela tem um salto. Um salto aonde? Em 1. Por quê? Porque o f de 1 é igual a 1. Mas se você for um pouquinho maior do que 1, tipo 1,01, você já vai lá para cima, certo? A função salta lá para o 2. E se você pegar um número um pouquinho menor que 1, tipo 0,98, que está aqui, seria a esquerda do 1, aqui mais ou menos, você já pegaria 1. Ou seja, quando você vem pela esquerda, é 1. Mas quando você vem aqui por valores maiores, certo? Que seria desse lado de cá, vindo para cá, você já vem no 2. Entendeu mais ou menos? Essa é a ideia de limite. Espero que vocês tenham entendido nesse exemplo que eu quis passar. E agora vamos passar para o nosso exemplo 2. Utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule essa expressão aqui. Então, se você nunca estudou cálculo, é a primeira vez agora, a primeira vez que você vai ver esse tipo de notação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber ler esse tipo de notação. Então, como é que eu vou ler essa notação aqui? Eu vou ler assim: limite, certo? Que seria o LM, limite da função, você vai colocar aqui entre parênteses, da função x mais 1, quando x, que é o valor que tem aqui, aí essa setinha você vai ler ela como tende. Quando x tende ao número 1. Então, o limite de x mais 1 para quando x tende igual a 1. É assim que você vai ler ela. E vamos calcular agora isso daí. Esqueçam momentaneamente isso aqui está à esquerda, esse x e y, essas coordenadas. E vamos aqui para o esboço da função. Então, eu esbocei ela aqui, certo? Para a gente ganhar tempo. O f de x é igual a x mais 1. Tá aqui nossa reta, certo? É uma reta isso aqui, onde ela corta o eixo y em 1, né? Porque se você colocar x aqui igual a 0, você vai encontrar
a imagem dele é 1. Então ela corta o eixo Y em 1 e aqui você esboça a sua reta, não precisa estar fielmente, certo? Porque aqui é só um esboço. Depois que você faz isso, nesse exemplo, vamos calcular primeiro quem é o f do ponto. O que seria esse f do ponto que eu falo? O seguinte, x, ele está atendendo a quanto? A 1. Então vamos calcular aqui quem seria o nosso f de 1. Só substituir aqui na equação acima, eu tenho, onde tem x eu coloco 1. Então vai ficar 1 mais 1. Então o f de 1 é igual a 2. Beleza. E aí observe, o f de 1 é igual a 2, certo? Tá aqui, já botei o ponto no nosso gráfico, já está destacado. Então aqui, para quando x é 1, certo? Aqui no eixo x, você vai ter um ponto correspondente lá no eixo y em 2. Isso aqui é o coordenado que a gente vê lá no colégio, lá no ensino fundamental ainda. E aqui agora eu separei dois pares de coordenadas, x, y, né? Eu fiz separado, você poderia ter feito só em um. Primeiro, eu fiz separado um dos motivos, porque ia ficar muito grande lá para baixo, ia ficar ruim de visualizar. E segundo, porque primeiro eu vou jogar coordenadas maiores do que 1, ok, ó, 2, no x, observe no x. 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, ou seja, são coordenadas maiores do que 1, e elas estão aonde? Aqui, ó. Então, já nesse segundo par aqui de coordenadas, x e y, eu vou começar com valores menores que 1. Observe aqui sempre no eixo x, ó, 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, ou seja, são valores menores que 1. E graficamente, onde é que eles estão? Eles estão aqui, à esquerda do número 1, certo? Então, aqui nessa parte aqui do eixo x, à esquerda do número 1, são valores menores que 1. E os valores maiores à direita do número 1. Sendo assim, como é que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro jogar valores aqui maiores do que 1, certo? Depois a gente faz os valores menores do que 1. Então, os valores maiores do que 1, o primeiro que eu coloquei aqui foi o 2, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, para x igual a 2, aí você bota na função, substitui onde tem x, você bota 2, 2 mais 1, 3. Então, a imagem é 3. Depois, para x igual a 1,5, substitui na função onde tem x por 1,5, 1,5 mais 1, 2,5. E assim você vai fazer para todos os pontos, certo? É só aplicar o x na função e descobrir a sua imagem. E aí vamos lá para o gráfico. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 3, certo? Então eu já até meio que marquei aqui no gráfico para a gente ganhar tempo. E observe agora que eu vou jogar valores menores do que 2, né? 1,5, 1,1. Ou seja, eu vou me aproximar de 1 por valores maiores. Então eu vou botar aqui agora 1,5. E qual é a imagem para x igual a 1,5? A gente calculou lá, é 2,5, certo? Depois vocês conferem aí, rapidão. Então tá aí, para quando x for igual a 1,5, a imagem vai ser o quê? Da função 2,5. Galera, isso aqui é só um esboço, então você tem que ter a mente aberta aí para ver isso. Depois, você vai jogar quanto? 1,1, certo? Então um pouco maior do que 1. E depois um pouco mais, mas menor ainda, certo número? Então a partir desse momento não faz mais sentido eu ficar marcando no gráfico, certo? Porque ele é só um esboço. Então você vai ter que entender o que eu tô querendo mostrar para vocês. Eu peguei valores maiores do que 1, que seria 2, esses valores que eu estou jogando, e vou aproximando ele de 1. O nome que a gente fala para isso é o quê? É aproximar de 1 pela direita, ou seja, por valores maiores. Então eu peguei um valor maior e fui aproximando de 1, ou seja, aproximando de 1 pela direita. E o que foi que aconteceu com a imagem quando eu fiz isso? Ou seja, quando eu joguei o 2, eu peguei o 3. E aí eu fui diminuindo, né? Botei 1,5, peguei 2,5. Com certeza vocês viram ali, se eu botar 1,01, eu vou ficar bem pertinho de 2, certo? Então o que foi que aconteceu com a imagem? A imagem saiu de 3 e foi se aproximando de 2. Não foi isso que aconteceu? Vocês concordam comigo? Então, quando eu vim do domínio aqui do 2 para o 1, a imagem veio do 3 para o 2. E agora a gente vai fazer a mesma coisa por valores menores do que 1, que seria aproximar de 1 agora pela sua esquerda, por valores menores. Beleza. Então olha aqui no par de coordenadas. Se eu botar 0,5, eu vou ter como imagem 1,5. Trazendo isso para o gráfico eu tenho. Então, eu vou ter o quê? Se eu colocar no domínio aqui 0,5, na imagem eu vou ter correspondente 1,5. Qual foi o próximo ponto que a gente jogou? Foi o 0,9. Se eu colocar 0,9, eu vou ter o valor de 1,9. Então, vamos jogar só mais esse valor, certo? Então, se eu coloco, vamos supor que ele está aqui, 0,9.
Qual vai ser a imagem dele? 1,9. Vocês lá pertinho de 2, mas não é 2, certo? Tem uma mente aberta aí para visualizar isso. Então vocês sabem que aqui é 1,9. Nem vou botar porque o gráfico vai ficar mais poluído do que já está. A ideia que vocês têm que entender é essa. Se eu pegar valores menores do que 1, por exemplo, 0, 0,5, 0,9, e vou aproximando, não é isso? E o que vai acontecendo? O que vai acontecer com a imagem? Então, primeiro, eu vou pegar valores menores do que 1 e vou aumentando até chegar em 1. Ou seja, eu vou aproximar de 1 pela minha esquerda. Então, tá aqui. E depois, o que vai acontecer? O que você vai observar? O que está acontecendo com a imagem? Quando você colocou 0, a imagem era 1, não é isso? Ó? F de 0 é 1, porque a função é x mais 1. Então, se tu bota 0 em x, vai ficar a resposta 1. Foi o que a gente viu lá na nossa tabela. Então, na hora que tu bota 0, vai para 1. Quando tu bota 0,5, vai para 1,5. Então, aqui está a nossa imagem. Ó. E depois, quando tu coloca 0,9, ele vai para quase 2, né? Vai para 1,9. Ou seja, ele vai se aproximando de 2, certo? Então, ele vai se aproximando de quem? De 2. Então, ele vai se aproximando de 2 aqui de baixo para cima. E quando você pega valores maiores do que 1, ele vai se aproximando de 2 de cima para baixo, certo? Essa é a ideia de limite. Então, galera, para nossa aula não ficar muito comprida, muito longa e vai ficar um pouco chato, eu vou encerrar ela aqui, certo? Então, eu queria que vocês aí já dessem o like e compartilhassem para os seus amigos, beleza? Para ajudar o canal. E lembrando que quem tiver interesse em comprar o livro Guidorize está aí na descrição do vídeo, beleza? Para você fortalecer aí. E o próximo vídeo, que seria a parte 2, vou até dar uma prévia para vocês aqui. A gente vai responder mais esses 2 exemplos, certo? Só para fixar. Quem acha que já entendeu até aqui, já pode passar para o vídeo que eu vou falar sobre o limite pela definição. Mas quem ainda acha que precisa dar uma fixada nesse assunto, nesse que eu acabei de falar, assiste a parte 2, que eu vou fazer mais 2 exemplos utilizando a ideia de limite. Valeu!